institucionais, seminários, palestras e cursos teóricos e práticos relacionados ao controle da obesidade. Desenvolvimento de projetos clínicos amplos com pesquisas e enfoques adaptados às situações epidemiológicas, econômicas e culturais do município. Elaboração e divulgação anual das atividades e resultados desenvolvidos pelo Programa de Obesidade Zero. Conheça as leis do município. Bom dia, gostaria de agradecer a presença do secretário de Finanças, Gervásio Júnior, seu secretário adjunto, Guido Hinkel, secretário de Controle Interno e Transparência, senhor Gustavo do Vale Pereira, ao meu colega e membro da Comissão de Finanças, vereador Rodrigo Andrade, também o nosso vereador Binho Goulart, demais pessoas que nos assistem. Inicialmente, parabenizar pela transparência e pela disponibilidade dos secretários do Executivo virem a essa casa, apresentar as metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Então, declaro aberta a presente audiência pública, passando a palavra ao senhor secretário que faça a sua apresentação. Bom dia a todos, bom dia vereador Constâncio, bom dia vereador Binho, vereador Rodrigo, secretário Gustavo, secretário adjunto Guido. Nós estamos aqui hoje para apresentar as metas do primeiro quadrimestre de 2021. Respeitando a legislação, né, o edital foi publicado no mural da Prefeitura, no Jornal Notícias do Dia, no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura de São José, como manda a lei. Vamos começar falando sobre as receitas de 2021, né, do primeiro quadrimestre, fazendo um comparativo com o primeiro quadrimestre de 2020. Em 2021, a gente orçou, né, através da LOA ano passado, a arrecadação de 507 milhões de reais para o ano, né, até o fim do primeiro quadrimestre, contra 454.991.000 arrecadados em 2020. Recursos vinculados, a gente estimou 345 milhões de arrecadação esse ano. E ano passado nós arrecadamos 411.106.000 reais. O total do nosso orçamento para 2021 é 852 milhões. E arrecadamos em 2020 866 milhões. Representa. Então vamos começar, né? A nossa receita estimada para 2021 de recurso próprio é 507 milhões. A gente arrecadou no primeiro quadrimestre 208 milhões e 87 mil reais. Ou seja, nós já arrecadamos 41% do que nós orçamos para o ano, né? Isso representa 65% do nosso orçamento total, né? Recursos vinculados, a gente orçou 345 milhões e nós arrecadamos nesse primeiro quadrimestre 110 milhões 309 mil. Nós já arrecadamos do total de recursos vinculados quase 32%. No total, o nosso orçamento era 852 milhões e nós já arrecadamos 318 milhões 396 mil. 37% do que a gente estimou para o ano todo. As nossas receitas, né? IPTU, a gente arrecadou 71 milhões 893 mil no primeiro quadrimestre de 2021.
contra 66.323.000 no ano passado, o que representa um crescimento de 8,4%. Aqui na tabela, como vocês podem ver, a gente também mostrou que nós arrecadamos em 2019. Então, a gente pode ver que a nossa receita com o IPTU está crescente, né? Mas a comparação nós estamos fazendo no ano 2020 e 2021. O imposto de renda, que é retido dos trabalhadores, né? No ano passado, a gente arrecadou 7.692.000 no primeiro quadrimestre e no ano 2021, 5.746.000. Uma perda de 25%. Mas isso é demorando para chamar os ACTs, é justificado por isso, essa queda nessa arrecadação. O ITBI, esse ano a gente arrecadou 11.363.000 contra 5.852.000 no ano passado, um crescimento de 94%, a arrecadação quase dobrou. Isso mostra um aquecimento do mercado mesmo, uma demanda reprimida que provavelmente devido à pandemia no passado, os negócios voltaram a aquecer no começo desse ano, né? ISS, a gente arrecadou esse ano 17.173.000 contra 16.171.000 no ano passado. Crescimento de 6%, né? Um crescimento normal. O ISS simples, nós arrecadamos 7.865.000 contra 5.782.000 no ano passado, um crescimento de 36%. O simples também tem um crescimento significativo, né? As taxas, nós arrecadamos 3.368.000 contra 3.173.000 no ano passado, né? Crescimento de 6% foi mais ou menos o estimado dentro da economia, né? Demais taxas, está aqui mesmo número. FPM, primeiro quadrimestre de 2021, arrecadamos 27.762.000 contra 23.174.000 no ano passado. Crescimento de quase 20%. ITR, botamos só para constar, mas é R$ 629, né? São José não é um município rural, então é quase insignificante a nossa arrecadação de ITR. ICMS, que é a nossa principal fonte de receita, né? Arrecadamos 52.270.000 contra 46.302.000 no ano passado, um crescimento de quase 13%. IPVA, 13.348.000 em 2021, no primeiro quadrimestre, contra 11.253.000 no mesmo período do ano passado, crescimento de quase 20%, 18,62%. IPI sobre exportação. São José arrecadou 745.000 no primeiro quadrimestre de 2021, contra 535.197 em 2020, crescimento de quase 40%. Dívida ativa. Arrecadamos com a dívida ativa, mais multas e juros, 13.266.000 contra 9.647.000 no ano passado. Demais receitas próprias. Arrecadamos esse ano R$ 1.908.000 contra no ano passado R$ 11.919.000. Isso 84% menor do que ano passado. Por quê? Porque ano passado a Prefeitura realizou a venda da folha para a Caixa Econômica Federal e recebeu R$ 9.500.000. E daí sim, entra nessa classificação de receita. Então, por isso é justificada essa perda considerável, né, em relação ao ano passado. Total da nossa receita bruta, 226.992.000 ante 208.100.000 no primeiro quadrimestre de 2020, crescimento de 9%. Nossa receita própria, né? Fazendo a dedução do Fundeb, a gente chega para a formação do Fundeb e outras restituições. 18.825.000 no primeiro quadrimestre de 2021 contra 17.255.000 em 2020. Total da nossa receita própria
é 208 milhões e 87 mil contra 190 milhões e 705 mil em 2020. Crescimento de 9,11%. Nossa receita líquida, né? Perdão. Sobre recursos vinculados, a gente arrecadou com Fundeb mais rendimentos 38 milhões e 971 mil em 2021, no primeiro quadrimestre, contra 32 milhões e 912 mil em 2020. Com a COSIP, a gente arrecadou 11 milhões e 904 mil contra 7 milhões 854 mil em 2020. Crescimento de 50%. Só que essa diferença se dá, talvez um atraso na nossa contabilização ano passado, então essa discrepância toda, né? As demais receitas vinculadas, 59 milhões 432 mil em 2021, contra 64 milhões 403 mil em 2020, né? Uma perda de 7,72%. Total da receita vinculada, 110 milhões 309 mil contra 105 milhões 170 mil. Um crescimento de 5% na nossa arrecadação de receita vinculada, comparado com o ano passado no mesmo período. Receita corrente líquida, né? Nossa receita corrente líquida no quadrimestre, 779 milhões e 19 mil, contra no ano passado 690 milhões 536 mil. Um crescimento de 12%, né? Agora o Guido vai falar um pouco das despesas. Primeiramente, meu bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui o meu colega Júnior, o vereador Rodrigo, vereador Binho, vereador Constâncio, o nosso controlador interno Gustavo Duarte Pereira. Bom, vamos falar agora na parte da despesa. Eu estou trazendo aqui um comparativo da despesa consolidada no que foi empenhado em 2020 e o que foi orçado para 2021. Recursos próprios. Empenhado 2020, 407 milhões 457 mil. Orçado para 2021, 507 milhões. Recursos vinculados. Empenhado 2020, 327 milhões 921 mil. Despesa orçada para 2011, 345 milhões. Agora, a despesa consolidada versus 2020 e 2021, despesa empenhada 2020, recursos próprios, 214 milhões 240 mil. Empenhada em 2021, 277 milhões 275 mil. Em relação a 2021 para 2020, 29,42% de acréscimo. Participação do recurso próprio na receita empenhada 2021, 60,86%. Recursos vinculados. Empenhada em 2020, 148 milhões 641 mil. Empenhada em 2021, 178 milhões 328 mil. Um acréscimo de 2021 para 2020 de 19,97%. A participação dos recursos vinculados no total da despesa empenhada, que seja 455 milhões 604 mil, 39,14%. A despesa por grupos de natureza, comparando-se 2020 com 2021. Despesa empenhada, despesa corrente, 2020, 291 milhões 992 mil. Empenhada 2021, despesa corrente, 422 milhões 393 mil. Uma variação de 44,66 entre um exercício para o outro. A despesa corrente está subdividida nas seguintes despesas. Pessoal e encargos sociais, empenhado em 2020, 130 milhões 514 mil. Empenhado em 2021, 228 milhões 705 mil. Uma variação de 75,23%. Juros e encargos da dívida. Empenhada em 2020, 3 milhões 381 mil. Empenhada em 2021, 4 milhões 385 mil. Uma variação de 29,70%. Outras despesas correntes, 158 milhões 096 mil em 2020,
2021, 189.302.000, uma participação de 19,74%. Despesa de capital. Empenhada em 2020, 70.889.000. Empenhada em 2021, 33.210.000. Aqui vê-se um decréscimo de 53,15%, que isso é em decorrência de 2021, que nós não temos mais aquele financiamento com Finisa. Portanto, esses valores, a grande diferença entre o empenhado de 2020 para 2021 é justamente o financiamento do Finisa, que já foi executado. A despesa de capital está subdividida esse valor em investimentos, 2020, 66.580.000, 2021, 30.179.000. Amortização da dívida, 2020, 4.309.000, isso para despesa empenhada, né? E em 2021, 3.031.000. A despesa por função de governo. Primeiro, a função legislativa, 4.918.000, corresponde a 1,08% da participação da receita na parte empenhada. Administração, 47.706.000, 10,47% da participação. Segurança Pública, 16.090.000, 3,53% da participação empenhada. Assistência Social, 16.491.000, 3,62% da participação. Previdência Social, 29.439.000, 6,46% de participação. Saúde, 79.930.000, 17,54% na participação da receita empenhada. Educação, 169.266.000, 37,15% da receita empenhada. Cultura, 1.918.000, 0,42% da despesa empenhada. Urbanismo, 59.538.000, 13,0% participação da despesa empenhada. Gestão ambiental, 3.841.000, 0,84% da receita da despesa, empenhada. Desporto e lazer, 2.107.000, 0,46% na participação. Encargos especiais, 22.997.000, 5,05% de participação. Demais funções, 1.357.000, 0,30% da participação, fazendo o total da despesa empenhada 455.604.000. Vamos trabalhar agora com receita versus despesas. Receita arrecadada em 2021, recursos próprios, 208.087.000. Despesa empenhada em 2021, recursos próprios, 277.275.000. Aqui dá um déficit de 69.188.000, que eu já vou explicar o porquê. A folha de pagamento dos servidores da prefeitura, ela foi empenhada por estimativa. Ou seja, ela já foi empenhada toda a dotação de janeiro a dezembro que tinha no orçamento. Em vez de eu empenhar mês a mês, nós já empenhamos ele na íntegra, como diz o artigo 42 da Lei 420, é vedada a realização dos despesas sem o seu prévio empenho, então nós já aproveitamos para não mexer nessa dotação e já deixá-la consignada para a folha. Então, no empenhado, ela vai gerar um déficit. Recursos vinculados, 110.309.000 em 2021, sendo em 2000 aqui tem a receita arrecadada, aliás. Receita arrecadada, recursos vinculados, 110.309.000, contra uma despesa empenhada de 178.328.000. Receita arrecadada, 318.396.000, contra a despesa empenhada de 455.604.000. Que é uma receita a menos do que a despesa em função dessas vinculações de folha. Receita versus despesas, agora com recursos liquidados. Receita arrecadada, 2021, 208.087.000. Despesa liquidada em 2021, 130.419.000. Superávit de 77.667.000. Recursos vinculados. Receita arrecadada, 110.309.000. Despesa liquidada, 64.753.000. Um superávit de 45.555.000. Aqui vamos falar sobre a aplicação em saúde, educação
e pessoal. Primeiramente, eu vou colocar aqui as receitas que compõem a base de cálculo para educação e saúde. Impostos, Imposto de Renda na Fonte, IPTU, ITBI e ISS. As transferências constitucionais legais, Fundo de Participação dos Municípios, ITR, ICMS LC 87/96, ICMS, IPVA e IPI dos municípios. Vamos agora à aplicação com educação. Vamos fazer um comparativo em 2021 do empenhado com liquidado. Primeiramente, empenhado. A receita base para o cômputo 25% no primeiro quadrimestre é de 218.048.000. Mínimo 25% obrigatório, 54.512.000. Aplicação realizada. Despesa com fonte de recurso 81, própria educação, 62.143.000. Despesa com Fundeb, 90.002.000. Ganho líquido do Fundeb, 20.132.000. Restos a pagar, que são deduzidos também, 415.000. O ganho líquido, tanto o resto a pagar, ele deduz do cômputo da educação. Total aplicado, 131.598.000. Percentual aplicado, 60,35. Aplicada maior, 77.085. Aqui é aquela posição, a despesa empenhada que compõe a folha de pagamento. Por isso que dá esse índice de 60,35, mas na realidade não é. Ele vai sendo diluído até o final do ano com o empenhamento da folha. Agora eu vou fazer a mesma demonstração da despesa liquidada aplicada em educação. A base de cálculo é a mesma, 218.048.000. Aplicação mínima 25%, 54.512.000. Aplicação realizada, despesa liquidada, aquela que já foi executada. Despesa fonte recurso 81, que é o próprio, 16.175.000. Despesa com Fundeb, 30.039.000. Ganho líquido do Fundeb, 20.132, restos a pagar, 415. Total aplicado, 25.667. Percentual aplicado, 11,77. Aplicado a menor, 28.845. Esse a menor é uma posição que nós temos agora no primeiro quadrimestre ainda. A aplicação de educação, ela se confirma durante a execução do exercício. Então, existem várias ações aí, embora o índice esteja bem abaixo, mas com certeza vamos cumprir até o final do ano. Conforme o empenho, né, a despesa empenhada, ela vai decaindo, a liquidada vai crescendo ao longo do exercício, né? Então, o cenário é momentâneo, mas ao longo do ano ele se equipara. Aplicação em saúde. A despesa empenhada em 2021. Receita base, 212.048.000. Aplicação mínima, 32.707.000. Aplicação realizada, despesa empenhada. Com recursos próprios, que é o FR 80, 55.801.000. Valor aplicado, 55.801.000. Percentual de 25%, deu 25,59. Aplicada maior, 23.023.000. Isso na parte empenhada. Na parte liquidada, que foi o que realmente executado, receita base é a mesma, 212.048.000. Aplicação mínima, 32.707.000. Aplicação realizada, despesa FR 82, que é o próprio da saúde, 46.477.000. Percentual aplicado, 21,32. Aplicada maior, 13.770.000. Saúde hoje está em 21,32. Tá bom, percentual. E por último, a despesa liquidada com pessoal em cargos. Aqui nós estamos fazendo um comparativo, a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, maio de 2020 a abril de 2021. A receita corrente líquida em 2021, primeiro quadrimestre, 779.019.000. Em 2020, 690.536.000. Isso 2020 até abril de 2020, primeiro quadrimestre também, a comparação aos quadrimestres dos 2 anos.
Despesa líquida com pessoal, últimos 12 meses. 2021, 343 milhões e 60 mil. 2020, 329 milhões 957 mil. Um percentual aqui de acréscimo de 3,97. Total da despesa com pessoal, 2021, 44,04 percentual sobre a lei de responsabilidade. Em 2020, 47,78. O limite máximo definido, 420 milhões 670 mil. Isso em 2021. Para 2020, 372 milhões 889 mil. Limite prudencial, 51,30. 399 milhões 637 mil em 2021. Em 2020, 354 milhões 245 mil. E o limite de alerta, que é o 48,60. 2021, 378 milhões 603 mil. 2020, 335 milhões e 600 mil. Senhores. Só um minuto, Guido. Nesse cálculo da receita corrente líquida, tem uns 40 milhões, em torno de 40 milhões que o município recebeu ano passado de ajuda do governo federal. Isso aumentou a nossa receita corrente, consequentemente diminuiu o nosso gasto com o pessoal, né? Então, no primeiro quadrimestre a gente não tinha pandemia, mas não tínhamos recebido ajuda ainda do ano passado. Então, por isso essa diferença tão grande na receita corrente de um período para outro. Alguma pergunta dos vereadores? Bom dia, Guido. Bom dia, Júnior. Bom dia. Vereadores, controlador interno, toda a equipe da TV Câmara nesta manhã. Eu tenho só uma dúvida. Aquela amortização do Finisa é aquele empréstimo que foi feito de 60 milhões, por último, não? Isso. Também. Também. Ali, aqueles encargos da dívida ali, o Finisa nós estamos pagando, por enquanto, só juro mensal. Mas tem mais 4 contratos ainda com Caixa, que nós estamos amortecendo, vamos amortecer até 2032. Mas, geralmente, o comprometimento com a dívida, ela não passa daqueles valores de 2021. Esse ano só vai acrescentar praticamente o Finisa mesmo. Mas ela está bem abaixo do que o município, da capacidade de pagamento dele, tá? Outra pergunta pelos meus cálculos aqui, a Secretaria de Educação alcançou 11% no primeiro quadrimestre, que é quase nada, é mínimo. Entendo também que, em virtude da pandemia, as coisas ainda não voltaram à normalidade. Mas fica aqui uma sugestão, né? E para alcançar o 25% até dezembro, teremos que ter investimentos na área da educação. Pesado. Sim. Então, aqui a sugestão é para novas creches, novas escolas que possam encontrar terrenos para que seja feito isso para atender a demanda, que tem uma demanda reprimida. Era isso. Eu creio que já tem até um plano de ação, existe por parte da secretária Lili do governo, né? Que vamos cumprir, sim, e como você falou, vai ter que ter investimentos. Então já está sendo mapeado. Até o chamamento dos ACTs, né, ocorreu um pouco depois do costume, em virtude de não saber quando as aulas iriam retornar, se iriam retornar, todo esse processo da pandemia e o retorno das aulas que a gente nós estamos vivendo, né? Então, as coisas realmente aconteceram um pouco mais lentas, mas vão se cumprir ao longo do ano. Primeiro, bom dia. Bom dia. Agradecer a presença de vocês aqui nesta casa. Dizer que, como eu fico feliz em ver que a saúde financeira da Prefeitura de São José vai bem, isso não se deve a um trabalho só de agora, já da época da prefeita Deliana, secretário Vieirão, depois com vocês dois à frente da Secretaria de Finanças. Isso é muito bom. Queria saber uma pergunta, não sei se algum de vocês dois pode me responder. Qual é a capacidade hoje de endividamento da Prefeitura de São José, se o município fosse aderir a um grande plano aí de infraestrutura no município? Quanto é que, mais ou menos, o Guido, sei que isso é uma conta que precisa ser mais detalhada, né? Mas o que o município poderia tomar de empréstimo para investir na cidade? O município ele tem a classificação mais alta no Tesouro Nacional, né, no STN, e em torno, numa primeira análise, com as instituições financeiras Caixa, Banco do Brasil, em torno de hoje 90 milhões de reais. 90 milhões, é o limite. 90 milhões, né? Mas isso necessita uma
análise mais profunda por parte das instituições, né? Não é nem a prefeitura que, mas num primeiro momento, numa conversa, em torno de 90 milhões. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Não? Então gostaria de agradecer mais uma vez a presença do secretário adjunto, de controle interno, dos vereadores Binho e Rodrigo, e dizer que os comparativos de 2020 e 2021 desse período estão equilibrados, né? Nos demonstra um eficiente trabalho da equipe da secretaria também, a parte contábil e orçamentária também dentro dos parâmetros das metas fiscais estabelecidas, então parabenizá-los também pela apresentação e declarar então encerrada a presente audiência e agradecer mais uma vez a participação de todos. Vereador Binho, por favor. Senhor presidente, pela ordem, registrar a presença do vereador Mauro. Obrigado, vereador Mauro, pela presença também. Então, gostaria da palavra, vereador. Bom dia a todos. Bom dia. Só gostaria de comentar que me atrasei, que eu fui fazer como é que se diz, exame de vista. Vamos fazer uma cirurgia a semana que vem para ver se deixamos de usar óculos aí, né? Tirar catarata e correção de grau. E acabei me atrasando um pouco. Ok, obrigado, hein? Obrigado. Declaro encerrada então a presente audiência pública. Obrigado a todos.